Continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria, da editora Planeta, que fala sobre o movimento fascista dos anos 20 e 30, tanto na Itália quanto no Brasil. Estou na página 52. Porque, ora, o que Giuseppe Garibaldi fez? Em todos os lugares pelos quais passou, Uruguai, Rio Grande do Sul, Sardenha e Sicília, foi reunir homens vestidos de vermelho e partir para a luta armada. Havia um retrato de Garibaldi no quarto de dormir do menino Mussolini. Não era apenas um comandante militar, um revolucionário por vocação. Era também, aos olhos do século XIX, um inspirador da literatura romântica de Victor Hugo, Alexandre Dumas e George Sand. A vida militar, escreveu de certa feita o comandante do Fácio de Ferrata, Ítalo Balbo. É não apenas ação, mas também poesia. Balbo, como Mussolini, naquele princípio, se considerava garibaldino, abraçando e renovando aquela tradição italiana. Em 4 de março de 1921, o republicano Warren Harding sucedeu ao democrata Woodrow Wilson na presidência dos Estados Unidos. Fazia já 2 anos que o premier italiano Giovanni Giolitti buscava com Washington um empréstimo que nunca saía. Linha dura, porém, bem informado a respeito da Itália, Wilson não cedia, considerava o país instável e qualquer investimento um risco. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos reavaliaram por completo sua política em relação à Europa destruída. Puseram fortunas no continente, não pelo lucro imediato, mas para estabilizar a política. Mas não naqueles anos 20. Ali, com um olhar exacerbadamente prático, entre tratados desastrosos e empréstimos negados, incubavam no calor de uma sociedade derretendo os ovos da serpente, um deles prestes a eclodir. Mesmo que muitos considerem os fascisti como o principal fator de supressão dos bolcheviques na Itália, escreveu a Wilson um de seus cônsules, também há uma percepção de que a situação mudou tanto desde o ano passado, quando os comunistas eram fortes, que os fascisti e seus métodos estão provocando, ao invés de suprimindo desordem. Esses milhares de jovens violentos e entusiasmados podem superar a habilidade de serem contidos, e o que começou como remédio pode se tornar uma ameaça. Os diplomatas escolhidos por Harding apareciam como literatura muito distintas. Perante ministros fracos e hesitantes que por 4 anos não conseguiram se impor como líderes, os italianos preferem a determinação de Mussolini. Ele representa as aspirações e as esperanças de um povo que aguarda faz tempo a chance de respirar em paz. O crescimento do fascismo vinha num ritmo vertiginoso. No início de 1922, Benito Mussolini já tinha sob seu comando o maior exército privado do mundo, assim como tinha popularidade. Em maio, um contingente de 63 mil camisas negras marchou sobre Ferrara. Seu alvo não era o sindicato algum, era o próprio governo. Os homens ocuparam a cidade por 2 dias, intimidaram parlamentares a renunciar e assumiram a administração. 2 dias depois, marcharam sobre Bolonha. Em horas, o prefeito deixava a cidade, Ravenna, Forli, Gênova. No final de julho, socialistas e comunistas decretaram greve geral, num último esforço débil. Se o governo não conseguia conter os fascistas, um movimento de trabalhadores o faria. Mas já não eram os mesmos de 2 anos antes. Os camisas negras enfrentaram os grevistas e encerraram o movimento. No dia 3 de agosto, marcharam sobre Milão, invadiram a Câmara e obrigaram os vereadores de esquerda a renunciar. Mussolini nunca esteve presente nesses eventos. Liderava à distância, cuidadosamente dissimulando a compostura de parlamentar, como se nada tivesse a ver com o assunto. Quando subiu ao palanque para falar em um grupo de 30 mil dos seus em Cremona, em setembro, não conseguiu. A Roma, gritavam os homens, a Roma. Mussolini não disse nem que sim, nem que não. Na noite de 27 de outubro daquele intenso ano de 1922, Il Duce, dos Camisas Negras, e sua mulher, Rachelle, ocuparam calmamente uma frisa no Teatro Manzoni, de Milão, para assistir uma comédia. Com seus binóculos, os outros espectadores não tiravam o olhar deles, que permaneciam impassíveis.
Naquela mesma noite, apreensivo, o premier adentrou o Quirinal, palácio do rei Vitório Emanuele III, com um pedido. Ele assinaria o estado de sítio, permitindo ao exército que resistisse a uma invasão fascista? Sua Majestade disse sim, porque naquela madrugada, vindos de todo o norte, via trem e a pé, 30.000 camisas negras marchando contra Roma. Mas o governo não sabia quantos eram, 60.000, diziam, 100.000, outros. Vitório Emanuele não assinaria o contrato. Entre policiais e soldados, a capital não tinha mais que 8.000 homens a defendê-la. Temeu uma carnificina, temeu até algo pior. Sabia da simpatia dos militares pelos fascistas, e se desse uma ordem e não lhe obedecessem, arriscava a queda da própria monarquia. Quando o dia amanheceu, a Itália não tinha mais primeiro-ministro, e o telefone tocou na casa de Benito Mussolini em Milão. O secretário do rei lhe perguntava se aceitaria o convite de formar o gabinete, assumindo-o como premier. Naquela noite, tendo recusado o vagão especial, Eudócio embarcou no trem comum para Roma. Seu movimento tinha 4 anos. Ao final do segundo, quase morrera por inanição. Ao assumir o poder, só o deixaria seu corpo triturado, chutado, destroçado pela multidão 23 anos depois. Isso só aconteceria depois de tudo, porque, no início, ainda foi um premier comum, Benito Mussolini. Ainda seria necessário um último ato de audácia e terror para que o homem de olhar penetrante e queixo quadrado se tornasse o Mussolini que Plínio Salgado conhecera, numa tarde de 1930. No dia 30 de maio de 1924, Giacomo Matteotti se ergueu perante o parlamento lotado. Havia completado 39 anos, 8 dias antes. Apesar do marxismo idealizado que lhe corria nas veias, era também um aristocrata de boa cepa, que no porte da sua renúncia acusava a elegância dos bem-nascidos. Honoráveis colegas, contestamos as eleições realizadas em abril último. Em 1921, quando os fascistas esboçavam os primeiros avanços contra pequenos sindicatos, havia sido ele próprio, como líder dos socialistas moderados, que os acusara pela primeira vez daquele mesmo plenário. Nós argumentamos que o grupo da maioria, tendo recebido 4 milhões e tantos de votos, não os recebeu em eleições de fato livres. De presto, parlamentares da direita começaram a se levantar, dedos em riste, gritando em plenos pulmões, ofendendo-o, contestando-o, tentando calá-lo. Teremos de terminar aquilo que ainda não fizemos. Disse com tanta ênfase quanto pôde um dos fascistas. Matteotti manteve-se de pé, sem titubear. Lemos na imprensa e ouvimos dos oradores fascistas que este governo nem sequer se sentia sujeito à resposta eleitoral. Nenhum eleitor italiano esteve de fato livre para votar. Há uma milícia armada nas ruas. Os deputados gritavam, mas não Mussolini. Sentado, circunspecto, o primeiro-ministro observava a movimentação e ouvia atento o líder da oposição. Uma milícia rebelde que, durante as eleições, com sua presença, com suas emboscadas, inviabilizou a possibilidade de real competição eleitoral. É pressuposto para quaisquer eleições que os candidatos possam expor livremente suas opiniões. Na Itália de abril passado, isso não foi possível. Nascido numa família rica de agricultores do Trentino, Matteotti se formou advogado e nos estudos mexeram com ele as primeiras leituras marxistas. Juntou-se ao Partido Socialista no tempo em que, entre os seus quadros de comando, estava Mussolini. Quando a esquerda começou a se fragmentar no pós-guerra, entre socialistas revolucionários e socialistas moderados, entre anarquistas e comunistas de linha bolchevique, manteve-se defensor do caminho democrático eleitoral. Ainda antes de os fascistas chegarem ao poder, apoiou uma aliança com os liberais para impedir o crescimento da direita radical. Um dos raros apologistas de uma aliança que jamais ocorreu. Quantas vezes, naquele parlamento do premier Mussolini, não se levantou para, em discursos duros, acusar de não democráticos os fascistas? Como aquele 30 de maio de 1924. Apenas agora levantara o tom. Questionava a validade das eleições. Agora você já pode preparar o discurso para o meu funeral?
ele teria dito a um amigo deixando o plenário. O que os testemunhos dizem, e quem viu, viu de longe, é que 5 homens o pegaram quando caminhava à beira do rio Tibre e o empurraram para dentro de um carro, 11 dias após o discurso. O corpo de Giacomo Matteotti foi achado bem mais de um mês depois. Pelo menos 10.000 pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Ele vive, discursou um amigo, é parte de todos nós, é um indivíduo e é povo. Ele repete as palavras: vocês estão me matando, mas nunca matarão minhas ideias. Minhas crianças vão se lembrar de seus pais, os trabalhadores vão abençoar meu corpo. Vida longa ao socialismo. Tornada mito, a história do assassinato de Matteotti seria repetida e repetida por anos, o mártir do fascismo. Atordoado por aquela morte pela qual Mussolini negava a responsabilidade, um grupo heterogêneo de 150 deputados cindiu o parlamento, deixando o plenário para nunca mais voltar. Não eram apenas homens de esquerda, havia também entre eles alguns liberais e outros representantes assustados do centro. Deram corpo, assim, a um novo parlamento, a secessão do Aventino. Tentavam evocar a memória do tribuno romano Caio Graco, que, deposto por um golpe do Senado, se isolou para resistir no Monte Aventino, uma das 7 colinas romanas. Tentavam também sensibilizar o rei, na esperança de que, reconhecendo a brutalidade do primeiro-ministro, dissolvesse o parlamento, convocando novas eleições. Só que os meses se passaram e, assim perceberam, não tinham mais apoio popular. Em 3 de janeiro do ano seguinte, foi Benito Mussolini quem se pôs de pé perante os parlamentares que ficaram. A lei afirma que a Câmara dos Deputados tem o direito de acusar os ministros do rei perante o Superior Tribunal de Justiça, afirmou. Pergunto formalmente se há alguém dentro dessa Câmara ou fora dela que planeje fazer uso deste recurso legal. Pois então declaro perante esta Assembleia a todo o povo italiano que eu assumo a responsabilidade política, moral e histórica de tudo o que se deu. Se o fascismo fosse apenas óleo de rícino e cacetetes, mas é tão mais, é uma paixão soberba que pretende elevar a juventude italiana. Pois culpo o fascismo. Se o fascismo é uma organização criminosa, se toda violência é resultado de um momento histórico, político, moral, então sou eu o responsável, pois eu criei este clima. Nos últimos dias, não são apenas os fascistas, mas muitos cidadãos que se perguntam: há governo? Não tem dignidade esses homens. A secessão do Aventino impõe consequências, desestabiliza. Fascistas estão arriscando suas vidas. 11 deles foram assassinados nos últimos 2 meses. A Itália, senhores, quer paz, quer tranquilidade, calma para trabalhar, pois nós lhe concedemos isto com amor, se possível ou com força, se necessário. Nas próximas 48 horas, esta situação se encerrará. Não há capricho pessoal ou desejo de poder. O que existe aqui é um amor incondicional pela pátria. O ovo eclodiu. Mussolini tinha apoio popular, e paulatinamente nos meses e anos seguintes, Il Duce foi desconstruindo a frágil democracia italiana. Desde 1924, moedas de 1 e 2 liras já circulavam com o rei em uma das faces, e o fascismo litório na outra. Nas escolas, crianças passaram a aprender, junto à língua, as primeiras operações, também que a Itália era o berço da civilização, o centro da Europa. Exposições sobre o passado romano começaram a ser instauradas por toda parte. Um ambicioso projeto de restauração da capital Roma se iniciou. A cidade seria reinventada. Em 1929, todos os partidos foram abolidos e a lei estabeleceu que o fácio substituiria o emblema da Casa Real de Savoia como símbolo do país, sendo estampado assim em alto relevo nos prédios com cores das bandeiras, nas bandeiras. Municípios, organizações de caridade, sindicatos, clubes foram todos estimulados a encaixá-los no timbre dos papéis e envelopes. E então, em algum momento, de forma que não foi bem rápida nem lenta, o processo de fascistizazione fez o Estado e partido uma coisa só. E se há muito de mito na história de que os trens cumpriam sempre seu horário, a Itália não deixou de ser Itália. Haveria sim ordem. Aquele filho de vereador garibaldino, um socialista com quedas anarquistas, havia pela primeira vez estabelecido ordem na Itália. Mas, para que ordem houvesse, não bastou uma transformação do Estado, também o partido precisou mudar.
Em 1927, sua elite já não era mais aquela dos fundadores de 1919. O fascismo teve de destruir sua própria dissidência se era para se tornar um partido unitário. Lembraria o comunista Palmiro Togliatti. Não poderia se manter no poder com a mesma estrutura que o levara ao poder. O Partido Fascista deixou de ser um partido, não havia mais qualquer debate político interno. Quando uma política era mudada, seus membros passaram a ser informados pelos jornais, como todos os outros. O fascismo não nasceu totalitário, mas no poder assim se tornou. A Itália, senhores, quer paz, quer tranquilidade, calma para trabalhar, disse Ilduce, com força, se necessário. Quem assistiu aquele jogo, dele se lembrou por anos. Fidêncio Ossis fez 5 dos 7 gols do Palestra Itália contra o América. Esse aqui já passa no Brasil, viu? Em 4 de outubro. Ainda hoje, o segundo maior goleador entre uma única partida na história alviverde. Os outros 2 foram marcados pelo craque do time, Pedro Sernagiotto, em ponta direita, que por lembrar do estilo do primeiro ídolo palestrino, Giovanni Del Ministro, todos chamavam de Ministrinho. Uma vitória era esperada, só não daquele jeito. Os americanos em sua casa jogam futebol perigoso, lembrou o cronista de A Gazeta na edição da véspera. O sábado, 4 de outubro de 1930, e de fato foi um jogo razoavelmente equilibrado no primeiro tempo, que se encerrou com 2-0. No segundo é que os americanos se perderam por completo e entregaram 7-0 placar final. O Palestra entrou em campo com um uniforme tradicional, verde de golas brancas, escudo circular e centro com letras maiúsculas P em verde e I em vermelho. Até uns anos antes, um escudo estavam as armas da Casa de Savoia, do rei italiano. Isso já mudaram, mas a escolha das cores, verde, branco e vermelho, assim como a idade italiana, seguia viva. Diziam pelas ruas, e periga que fosse verdade, que tinha mais italiano morando em São Paulo do que em Veneza. A primeira Copa do Mundo ocorrera no Uruguai poucos meses antes. O futebol brasileiro ainda oscilava entre o amadorismo e o profissionalismo velado. Na véspera daquele jogo, o América publicara no Correio Paulistano um aviso. A direção esportiva do CS América solicita o comparecimento de todos os seus jogadores às 13 horas na sede. Era para que não se esquecessem de que tinham um jogo naquela tarde. Nesse ambiente, a Copa abria todo mundo de possibilidades. Naquilo havia um negócio para fazer dinheiro, assim como estava lá uma força ainda mais poderosa de promoção de identidade do que imaginavam. O Palestra, afinal, nasceu em 1914, após os italianos do Torino passarem em tour por São Paulo. Aquela equipe mexeu tanto com os brios da comunidade que um grupo da companhia Matarazzo decidiu formar sua própria equipe de oriundi. A ligação entre o time e a terra natal mostrou-se tão forte que na temporada seguinte àquela goleada histórica, Ministrinho tomaria um navio para jogar na Juventus, de um feito de Turim, a equipe pela qual foi campeão nacional em 33 e 34. Um feito grande o suficiente para que Ilduce presenteasse a equipe com um estádio próprio. Chamou-se o Campo da Juve, Estádio Mussolini, até ser rebatizado em 45. Assim como o Palestra foi rebatizado só um ano antes para Palmeiras. Ocorre que São Paulo era mesmo uma cidade italiana. Numa visita breve, na primeira década do século, a médica Gina Lombroso, filha do célebre criminalista Cesare Lombroso, bem o observou. Ouve-se falar italiano mais em São Paulo do que em Turim ou Milão, porque ao passo que entre nós se fala dialeto, em São Paulo todos os dialetos se fundem. Em 1911, viviam na capital 600 mil italianos. Em 1934, eles e seus filhos chegariam à metade da população. Mussolini incentivava o retorno de oriundi e seus filhos para que jogassem futebol na Itália. Era uma política de Estado, de reaproximação de quem havia deixado a terra. Mas em São Paulo, essa relação de identidade, que passava pelo nome, pelo dialeto e marcante sotaque, pela comida e pelo futebol, era um bocado complexa. Não existia a ideia de ser italiano quando começaram a chegar os primeiros imigrantes, entre fins do Império e princípio da República.
Havia venetos, calabreses, lombardos, sicilianos. Os brasileiros os chamavam de italianos. Mas não era como eles próprios se sentiam. O país Itália era jovem demais para emanar sentimentos fortes. O que aqueles homens e mulheres tinham em comum é que vinham fare l'América, fazer a América, conquistar no novo mundo aquilo que não conseguiram no velho. Eram quase todos camponeses, muitos dos quais começariam a trabalhar no chão de fábrica pela primeira vez ali, naquela terra nova. Viviam os medos de estar num país diferente, ao mesmo tempo que se acostumavam simultaneamente com duas novas identidades. Eram agora operários e percebidos por todos ao redor como italianos. Mas na altura dos anos 30 o cenário já era distinto, e havia oriundes de muitos tipos, daqueles trabalhadores braçais passando por uma extensa classe média e alguns muito ricos, justamente porque a maioria chegaram num tempo anterior à consolidação da pátria italiana. O sentimento nacionalista teve de ser construído ao longo dos anos. Um trabalho ao qual se dedicaram, com igual afinco, a elite entre os imigrantes e o consulado italiano local. O Palestra fazia parte dessa criação de identidade. Também faziam parte as muitas festas e a Associação Círculo Italiano de Difusão Cultural e uma escola do Instituto Médio Dante Alighieri. E a partir de 24, o Fácio de São Paulo. O Fácio paulistano, originalmente, era só a reunião de 3 ou 4 deslocados que procuram levar vantagens em seus negócios através de lisonjas ao doce. Descreveu um diplomata, mas cresceu com o tempo. O organismo promovia festas, apresentava peças de teatro e filmes na língua natal. Por isso era frequentado pelos nostálgicos, mesmo que a princípio não se considerassem fascistas. O objetivo era esse mesmo, conversão pelo ilusionismo, que fundia a identidade nacional e política. Ao Fácio seria adicionada, sem muito sucesso, a Ópera Nazionale dopo lavoro, um projeto que na Itália servia para oferecer atividades aos operários após o trabalho. No chão de fábrica, porém, a trupe vinha de outra tradição socialista ou anarquista. Nas décadas anteriores, italianos haviam criado os primeiros movimentos operários brasileiros. No levantamento de todos os líderes sindicais da região, em 22, chegou-se ao nome de 36 homens, destes 22 italianos. O conflito político que houve na Itália, antes da chegada de Mussolini ao poder, inevitavelmente se refletiu na cidade italiana, que era São Paulo, com uma diferença. No Brasil, não foram os sindicatos que abraçaram o fascismo, mas sim os seus patrões. Quem tinha acesso às publicações e livros que vinham da Itália eram os mais endinheirados, era um luxo. E eles, portanto, na classe média e os ricos, foram os que mais cultivaram esse sentimento de ser italiano. Com os operários, o processo foi distinto por outro motivo. O Brasil não segregava quem vinha de fora, ao menos não como outros cantos. Pelo contrário, era um país dado a misturas. Na vida dura que levavam, a vida propensa naqueles anos 20 e 30, a solidariedade de classe, a identidade de ser operário, para eles, terminou pesando mais do que ser italiano. Tinham mais em comum com o português, com o japonês, com o brasileiro, com quem dividiam o galpão industrial, do que com o chefe, mesmo que o capo fosse também italiano. Talvez tenha sido inevitável que esse racha ocorresse, porque já era 1930, o ser italiano e o ser fascista estavam se fundindo numa só ideia. Adolf Hitler não havia sido eleito ainda na Alemanha, mas o processo disparado por Mussolini fazia efeito. Na Itália, que Ildo se imaginou, ser cidadão era pertencer ao partido. A hierarquia de cada um do partido ditaria seu lugar entre os da corporação e cada corporação. Os industriais ou os operários, os professores ou os advogados. Teria seu papel a serviço do Estado, num projeto comum. Mais que um plano, o fascismo era todo um conceito novo, uma maneira radical e muitos afirmavam moderna de se imaginar um país e seus cidadãos. Projeto que valia para italianos na Europa e também para aqueles muito longe de casa. Por isso mesmo, o racha foi inevitável.
Enquanto a classe média e os ricos abraçavam o fascismo junto à italianada italianidade que sentiam, no Brasil, os operários o veriam com desconfiança. Naquele mesmo sábado, 4 de outubro, véspera da goleada do Palestra sobre o América, um Plínio Salgado, com a imaginação ainda agitada pelo encontro com Euduce, aportava de volta em seu país. Termino aqui na página 64.